Fala galera, você que chegou aqui no podcast com a palavra neste momento, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto importantíssimo, mas antes, eu me chamo Gabriel, sou membro integrante desse incrível podcast, estou acompanhado do meu queridíssimo amigo Gordinho. Por favor, se apresente, meu amigo. Mais conhecido como Matos, era para ser o contrário, né? Matos, mais conhecido como Gordinho, mas tudo bem. Gente, sejam muito bem-vindos. Aqui é um lugar onde a gente fala de fé, a gente compartilha conhecimento e a gente tá aqui para agregar na vida de vocês. Hoje a gente tá aqui com uma pessoa que para mim é assim, tem Jesus, depois minha mãe, aí Tamires e algumas pessoas e chega ela. Mas tem muita gente. A 17ª. Eu pensei que ele ia dizer assim, uma das mais... Hoje a gente tá aqui com a minha querida amiga, uma pessoa incrível, pessoas, Elane Cristina. Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. Ela que tem muito conhecimento na área, é uma pessoa que tem formação na área. E aí eu vou deixar que ela mesma se apresente, porque não tem ninguém melhor do que ela para falar sobre isso. Por favor, minha amiga. Eita, que responsabilidade. Me senti honrada, depois você foi atropelando aí o meio do caminho, me senti a quinta pessoa depois de ninguém. Brincadeira. Não é? Começou tão bem, não Tão foi, bem, Márcio? depois botou umas 20 pessoas na frente aí. Gente, estou muito feliz em estar aqui com vocês. E me chamo Elane, para quem não me conhece, Elane Cristina. Sou educadora cristã. Sou filha de Deus, mãe de Rebeca e Ian, minha melhor função. Meu pupilo. Seu pupilo. Pupilozinho. E trabalho com inteligência emocional, sou especialista em inteligência emocional, analista comportamental e tenho aprendido bastante a unir essas três áreas. Tem sido uma descoberta incrível e vamos compartilhar bastante sobre isso hoje à noite. Show de bola, Amém. Muito bom. Então, pra gente começar legal esse papo, a gente ter aquele backgroundzinho de como que aconteceu, por favor, Elane, já introduz aí a sua história, como que foi, como que surgiu esse interesse por entrar no mundo da inteligência emocional, como que foi esse start, por onde você começou? Meu início de inteligência emocional, de paixão por essa área, foi nada mais, nada menos que a maternidade. A maternidade é um desafio, assim, tremendo. Você educar pessoas, você desenvolver histórias que chegam para você, assim, bem novinha, e você fica, assim, com aquela aflição. E essa foi a minha aflição. E a maternidade me fez olhar muito para a minha história. E quando eu comecei a olhar para a minha história, vi umas coisas bem atrapalhadas e eu disse, como é que eu vou lidar com isso, lidando com o desenvolver, o educar de outras vidas? Então, o mergulho foi primeiro para esta que vos fala. Uhum. Então, eu comecei me interessando por essa área para lidar com as minhas mazelas, né? Com a minha história, com as dificuldades da minha história. E fui me apaixonando. E à medida que eu ia lendo, eu ia aplicando em mim primeiro, e depois eu ia colocando em prática com os meninos. E as oportunidades iam surgindo até que veio a formação. E, para mim, quando a formação chegou, eu já estava na área da educação assim, há uns 10 anos. Então, ela chegou para a cereja do bolo. Uhum. A cereja do bolo. Porque a educação por princípios, ela trouxe essa clareza a respeito da minha história, da minha identidade, do desenvolver da personalidade humana. Porque se você quer desenvolver gente, não tem para onde correr. Tem que ir para as escrituras. Tem que ir. Vida humana é um serviço que Deus fez e ele deixou um manual e a gente tem que correr para ele. Show de bola, muito bom. E aí, aproveitar que ela não tocou no ponto da educação por princípios, a gente já tem um episódio aqui no Com a Palavra, certo? Onde a gente trouxe, inclusive, a Elane para a gente conversar sobre educação por princípios bíblicos. Então, se você não viu esse episódio, você tem essa oportunidade, tá lá no nosso YouTube, com certeza vai ter corte desse episódio no nosso Instagram também, fiquem à vontade para ver. Mas dando continuidade, Elane, aproveitar que a gente já encontrou o início dessa jornada,
Fala um pouquinho sobre o que é o projeto O Caminho e as Sementes. Eita, esse é um projeto, na verdade, que está assim no nascedouro, ele está sendo gerado. Uhum. Quando você pensa em desenvolver pessoas, a ideia precisa ser de caminho. A ideia precisa ser de processo, de jornada. Não dá para você desenvolver a vida humana em um ato. A vida humana é semelhante a tudo que foi criado. Nasce, cresce, reproduz, morre. É como uma receita. Você precisa fazer os passos corretamente. Isso. Então, o caminho tem essa ideia de jornada, de processo. Mas o caminho, as escrituras falam que é mais do que um processo, é uma pessoa. Então, você precisa viver essa jornada, viver esse desenvolver ao lado de uma pessoa, andando no caminho que se chama Jesus Cristo. Amém. E andando nesse caminho de que forma? Cultivando as sementes que ele deixou. Deixou aonde? Deixou na sua palavra. Quando nós olhamos para Gênesis, antes da queda, Deus ele ensina 7 princípios, ele dá a Adão 7 sementes. E essas sementes são sementes de governo, que quando aplicadas na vida humana, ela vai florescer em várias áreas da vida humana. Como o Gabriel bem falou, nós estivemos aqui no episódio anterior para falar da educação institucional, da educação formal. Isso. E você pode aplicar e deve aplicar os princípios nessa educação, mas também você pode aplicar em todas as outras áreas. Educação financeira, ele se aplica. Educação física, também se aplica. E na educação emocional, ela também se aplica. Então, andar no caminho, viver no caminho, viver a sua jornada em Deus de acordo com aquilo que ele deixou, porque o caminho é estreito. É verdade. Não é do meu jeito, não é de acordo com a minha vontade. Então, essa educação das emoções, ela precisa caminhar no caminho, cultivando as sementes que ele deixou. Então, Amém. Esse projeto está aí nascendo e tem o objetivo de transformar, de educar as emoções das pessoas, de trazer consciência e de quem ela é, da história que ela tem, da individualidade dela. E ela vai viver esse processo não do jeito dela, mas cultivando as sementes enquanto caminha nas diversas fases da vida dela. As sementes são características que você falou, né? Aí, mas pode dizer quais são? Sim. Porque eu acho que você falou no outro... Isso. Pode ser que a gente... Os 7 princípios são soberania, autogoverno, individualidade, mordomia, caráter e... Você falou individualidade. Falei todas as vezes eu... Eu também sempre esqueço um. Pronto, é aquele outro. Vai ficar aqui na descrição do vídeo, todos os 7, gente. Mas o que é interessante sobre essa questão dos princípios, né, as sementes, é que eles são atributos que são entregues para que o homem cultive na vida dele e que são primeiramente encontrados no próprio Deus, que é a fonte de toda a vida. E isso que é interessante, porque se Cristo é o caminho, e nós precisamos seguir por esse caminho, precisamos das ferramentas certas. E as ferramentas certas foram disponibilizadas para nós, porque elas estão contidas em nós a partir do momento que nós recebemos a Cristo como caminho. E a gente começa a desenvolver isso daí. Agora, assim, já vi que essa educação emocional, ela vai ser uma conexão direta com a jornada da fé. Não tem como elas não andarem juntas. Mas, e o propósito? A gente encontra o propósito ao longo da caminhada, é no fim da jornada, é no começo da jornada e desenvolvemos esse propósito. Como é que é? O propósito está caminhando junto aí? O propósito é antes, durante e depois. Eita glória! Porque você só entra por esse caminho se você entender quem você é. Que você é
pobre, miserável pecador e não consegue dar conta de desenvolver sua história sozinho. Então, você entra nessa jornada. Então, você já entra com um propósito. Mas esse propósito vai sendo clareado à medida que você anda. Então, esse projeto ele tem a finalidade de trazer clareza a respeito da sua história. Infelizmente, tem muita gente que não sabe quais as habilidades que Deus deu, quais os dons, quais os talentos. Na igreja tem muito, né? Mas eu não sei em no que todo servir. canto. E eu sofri muito com isso. Então, esse projeto tem muito da minha história também. Porque eu vivi perdida dentro da igreja sem saber quem eu era. Mesmo estando caminhando no caminho. Mas eu não tinha clareza da minha história, daquilo que Deus havia entregue a mim. Então, eu fiquei perdida. Mas qual foi a estratégia que eu utilizei? Eu vou servir em tudo que é canto, e à medida que eu ia servindo, eu ia entendendo, isso aqui é pra mim, isso aqui não é pra mim, isso aqui fere minha identidade. Eu aprendi desse jeito também. Pronto. Me bota numa música, né? Que eu vou... Instrumento não é pra mim. Mas bota assim um teatro, bote um ensino, bote uma comida pra eu fazer... Aí, isso estão de acordo com os atributos da minha identidade. Então, eu vou fazer aquilo com amor, com leveza, com paixão, e vai ter ali um pouquinho de mim naquele serviço. Um pouquinho daquilo que Deus me deu. E você vai ser abençoado com isso. Agora, se eu inventar de fazer uma coisa que Deus não me deu para fazer porque eu quero, porque eu acho legal, porque eu quero aparecer. Gente, isso não vai... Isso vai agredir a sua identidade e vai de encontro a quem Deus criou você para fazer. Então, esse projeto, ele tem esse objetivo de você entrar nesse caminho, mas de forma consciente. Quem você é e a proposta. É uma proposta nova. É uma proposta de descoberta, de transformação. Então, você quer ser transformado? Vai doer. Porque você vai precisar entender a sua condição. E começar a ter clareza dos planos que Deus tem para você. Então, você vai ser bastante confrontado com isso. Então, é um projeto que está nascendo, que está sendo desenhado, e o objetivo é para que todas as pessoas deem frutos para a glória de Deus. Amém, amém, amém. E sejam transformadas e deem frutos. E que esses frutos glorifiquem ao Pai e permaneçam. Muito bom. Show de bola. Elane, eu já vi pessoas que educam pessoas, pessoas que educam animais. Já vi pessoas Ai, meu educando Deus. muita coisa. Eu já vi animal educando animal, porque a comunidade animal, ela se educa por si só. Você tem líderes na comunidade animal que educam. Eu tenho 2 cachorros, seus não sei liderados. o que é isso. Olha aí. Então, assim, o que foi, Márcio? Não, tô querendo... É difícil entender Vai chegar, essa história, vai chegar. Vai. Mas eu não me lembro de ter visto alguém falando sobre educar emoções. Porque emoção é uma coisa abstrata. Não é palpável. Você não chega e diz assim, ei, raiva, se organize, entende? Então, como é que é? O que é educar emoção? Como é que você vai pegar essa emoção, botar numa coleira, dar um pitisco? Como é que faz? Consciência. Consciência é a primeira parte. É o início do processo. Primeiro, vamos lá, né? Professor gosta de ir para conceito. Por favor. Quando você fala de educar, você precisa conhecer o processo da educação. O que é educar? Educar não é só você adestrar. Animal se adestra. Pessoas se educam. Porque animal não tem consciência. Então, no bando lá, vai ter aquele que se impõe, então os outros vão ter medo dele ser mordido, dele ser judiado, dele ser morto. Na educação não é assim. A educação é para você viver em comunidade e viver uma vida que Deus planejou para você viver. Então, para isso, tem etapas. Lembra que eu disse que começa ali tendo a consciência de quem você é? Você precisa saber que você não sabe, que você tem dificuldade, tem escuridão na sua mente a respeito de um tema. Se eu quero aprender a cozinhar e eu não sei uma receita, eu preciso
ter clareza. Então, eu preciso pegar ali o mapa. Uhum. Ah, é aqui, eu pego três ovos, farinha de trigo, tanto, e vou misturando. Não é assim? Isso. Se você não tivesse a receita, você não ia estar na ignorância, Com na certeza. escuridão. Se você fosse tentar fazer a receita, isso ia dar muito errado. Uhum. As emoções, a educação é o mesmo processo. Você precisa ter o seu pensamento clareado. E uma vez que esse pensamento foi clareado através de informações, você vai colocando aquelas informações em prática. Você vai aplicando aquelas informações. E essas informações, ela tem uma utilidade. Ela precisa corrigir o teu temperamento para que sejam formados bons hábitos e boas maneiras. Então, primeiro, ilumina o entendimento a respeito de algo. E com o entendimento iluminado, o temperamento vai sendo corrigido. Se a gente utilizar aqui a receita, o entendimento foi iluminado, agora eu tenho um passo a passo. Mas o fato de você conhecer a receita torna você hábil cozinheiro? Não Não. mesmo. Então, eu vou aplicar aquela receita, vou praticar aquela receita. Tem horas que você vai... mas eu acho que se eu botar isso daqui, vai ser melhor. Você ainda está no tempo de ignorância. Porque se você obedecer passo a passo, não vai ser melhor? Vai dar certo, né? Mas, devido à sua ignorância, você acha que a sua pitada vai surtir um efeito. Então, você vai experimentando aquilo lá. Então, aquela receita, aquela obediência, aquela aplicação vai tirando você de um lugar de escuridão. Vai corrigindo a sua maneira de pensar, o seu proceder, o seu fazer. Uhum. Para quê? Aí, à medida que você vai fazendo uma receita, 2 receitas, a mesma receita 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, aquela receita já vai sendo automatizada em você. Vai criando padrões de pensamento em que vai chegar uma hora que você não precisa mais do papel. Mas você vai colocando aquela receita para dentro da sua mente. Então, ela iluminou o passo a passo da educação. Iluminou o entendimento, corrigiu o temperamento, formou bons hábitos e boas maneiras. Apliquei a receita, me tornei um hábil cozinheiro. Agora as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: menino, que comida gostosa, como você faz bem isso? Mas a pessoa que provou a primeira vez não vai ter esse mesmo entendimento. Uhum. Então agora, já que a gente entendeu o que é o processo de educação, vamos aplicar. Você pode aplicar esse método, digamos assim, esse caminho, a qualquer área da sua vida. Eu quero aprender a tocar violão. Ilumine o entendimento, corrija o temperamento, treine e forme bons hábitos e boas maneiras. E honre a Deus. O fim da educação cristã é honrar a Deus com o conhecimento conhecimento adquirido. Então, quando você fala de emoções, você está falando de coisas abstratas, é verdade. Uhum. Mas quando eu me torno consciente quais são as emoções que uma pessoa tem, a gente... Tá naquele filme, né? Eu Divertidamente. ia dizer isso agora. Você... Qual? Divertidamente. Pô. Então, existem as emoções primárias. De nenhum. Tarefa de casa. Assista divertidamente. Tá bom. Se você não Tem nomeia sangue. o que você sente, você não sabe educar. Ô, Madison. Porque geralmente eu gosto de coisa de guerra. De Não, guerra, né? Rola uma guerra interna. Eu vou mas pensar rola. num filme de emoção, Tipo assim. um Vikings, assim. De guerra, tá? Tal. Certo. Depois. Outra hora. Pronto. Mas as emoções você precisa nomeá-la. E é tão interessante porque se eu chegar aqui e der um grito, vai gatilhar uma emoção em vocês. Vocês vão ter aquele medo repentino. Então, se você tiver uma emoção educada, você vai ter esse controle na hora do impulso. Você vai dizer: eu não vou dar um murro na cara de Elane agora porque ela gritou. Mas se você não tiver uma emoção educada, você parte para cima. Você se torna uma pessoa reativa. Percebe? E existe um passo a passo para você educar. Uhum. Isso é diferente de controlar, né? Isso é diferente de controlar. Educar é diferente de controlar. Aham. Dá um exemplo. Quando você fala, vamos para os conceitos. Controle tem o significado de controle é restringir, é submeter, é subjugar, é você estar ali contido. Faz parte do processo, mas ele não é o processo.
é importante o domínio próprio. O controle está muito ligado ao domínio próprio. Eu quero fazer uma coisa, mas eu não vou fazer. E por que eu não vou fazer? A educação dá o sentido, dá a consciência. Eles eu andam não meio que juntos. andam juntos. O controle, você utiliza o controle. Para quê? Eu vou controlar aqui, eu vou me autogovernar, eu vou ter o domínio próprio, mas eu vou ter por uma razão, por um sentido. Agora, você só desenvolve essa consciência de sentido e de razão se você tiver um entendimento iluminado, senão você vai ser adestrado. E aquelas pessoas que tem uma síndrome que a pessoa não controla emoção? Pecado o nome dessa síndrome. Não, mas tem. Os psicólogos tudo revirando agora. Eu vou. Não, gente, é eu vou brincadeira. lembrar, É só porque vou quando eu lembrar. tô na mesa com ele. Que não Vou controla as lembrar. emoções. Tem umas 2 pessoas lá no Senai que. Eita, falando não. Eita. Eu trabalho lá, né? Tá bom. É. Vou falar, eu acho. Ai, ai. E tem. Todd Não. é o quê? É nessa hora que o som corta. Vai ele falando vai que. cortar. Vai falando que eu vou lembrar. Mas aí, Elane... Que tem esse negócio aí, tipo, dá vontade assim. Dá um sentimento. Ela é muito exagerada, ela não controla. Não controla, não? É meio abestalhado. Não. Aí, pessoa- aí tem o acompanhamento, o psicólogo e tal, não sei o quê. Olhe, quando se trata de educar as emoções, Quer dizer, eu acho que é o que me explicaram foi dessa forma. Mas eu já vi, assim, alguns casos da pessoa Existem... Pronto. que ela, assim, fez coisas que não era pra fazer naquele momento, assim. olha, é importante a gente entender que o ser humano ele tem um corpo, uma alma e um espírito. Então, existem doenças da mente, existem. E a gente não pode desconsiderar isso, não. Uhum. A gente brinca aqui, mas existem pessoas que sofrem com doenças da mente. Então, essas pessoas precisam de profissionais qualificados para tratar Isso eu o acho. adoecimento da mente. Sim. Esses profissionais são psiquiatras, psicólogos, então pessoas que têm um estudo para tratar a mente humana, para ensinar essas pessoas a lidar de forma unificada com as suas emoções, entender a sua condição, porque tem pessoas com várias condições. Eu, por exemplo, sou TDAH. Eu tenho essa condição. E foi difícil para eu entender e controlar a minha impulsividade. Uhum. Educar a minha impulsividade. Quando ela vem, eu dizia, peraí. Eu fui educando, conversando, entendendo, compreendendo como eram os processos na minha vida emocional, que gatilho disparava o quê, que gatilho disparava qual reação, qual emoção. Então, quando se trata de educação emocional, você bem falou, Gabriel, é algo novo. Talvez porque uniu aí dois pilares da minha história, Uhum. que é a educação cristã e a inteligência emocional, e eu não consegui dar outro nome. Entendi. Professor já faz isso. Se você olhar direitinho, o professor diz, meu amor, respire, me conte essa história, o que você está sentindo é isso. Na hora da treta, né? E isso, na hora, Gabriel, assim, quem trabalha em escola sabe. Então, o professor, além de lidar com o conteúdo, ele precisa lidar com a gestão das emoções Verdade. de 20, 25 alunos. Então, É. bom seria se esses alunos chegassem na sala de aula entendendo a respeito deles. E você pode fazer isso. Existem muitos profissionais hoje que desenvolvem currículos para você aplicar na sua família, currículo para você aplicar em sua escola. Existe disciplina educação emocional hoje, de tão sério que é o tema. Legal. Então, se esses alunos, se essas pessoas chegam conscientes de quem elas são, quais emoções existem, como é que essas emoções se manifestam na vida dela. Interessante que recentemente eu descobri que cada perfil comportamental lida com uma emoção diferente. Como assim? Existem 4 perfis comportamentais. Padrão. Quando você vai estudar sobre desenvolvimento da personalidade, existe uma estrutura quadriforme. Isso vem lá dos gregos, água, fogo, terra e ar. Isso vai Hipócrates, com a teoria dos 4 temperamentos. Existe, sim,
uma estrutura quadriforme quando se fala de desenvolvimento da personalidade. Como a minha formação em analista comportamental é dentro do DISC, DISC é um acrônimo. Isso, toda vida eu troco. Que dê um perfil, que é o dominante, influente, o I, estável e analítico. Então, cada perfil seria o melancólico, fleumático, pronto. Cada um desses lida com uma emoção, com um sentimento diferente. Que, no caso aí, seria o seu antagonista, o seu nêmesis, o seu problema maior. Isso. Porque, claro que você vai ter que dominar as emoções e os sentimentos em várias delas, né? Em momentos diferentes. Mas sempre tem aquele que é o seu nêmesis. Isso. Não é isso? A pedra do sapato. Uhum. E eu lutei muitos anos contra uma emoção, contra um sentimento. Mas no dia que eu entendi que isso não se tratava dos outros para comigo. É porque fulano faz isso. Não, eu entendi, olha, o meu perfil comportamental tem dificuldade com esse tipo de emoção. Então, quando ela chegar, isso diz mais a respeito de mim do que do outro. Isso não diz a respeito de você. A maneira, você pode chegar dia bom, dia ruim, dia nenhum. Isso, eu preciso entender quem eu sou. Quando eu entendo quem eu sou, eu consigo me relacionar com os outros de forma mais leve. Sim. Então, ter esse entendimento das suas emoções, e emoção é diferente de sentimento. Senta que lá vem a história. Eu descobri isso, sabe aonde? Comendo pizza com os amigos. Olha só. Eu acho que é isso aqui que eu tava falando. Foi um dilema de muitos anos da minha história. Eu perguntava, me diga a diferença de emoção e sentimento. E as pessoas me explicavam, mas eu não conseguia entender. Mas emoção é aquilo instantâneo, aquilo que gatilha. Pronto, vou usar o exemplo do gritei, vocês se assustaram. Pronto. Esse medo é uma emoção. Mas o que vem depois disso é sentimento. Sentimento é a interpretação daquele gatilho. Entendi. Você se assustou. Você pode interpretar na hora. Consequência de uma emoção? Isso, é o sentimento. É a interpretação da emoção. Por exemplo, eu gritei e você se assustou. Você interpretou que eu fui uma pessoa ruim, que eu quis lhe dar um susto. Então, isso vai nutrir a emoção da raiva. Você vai ficar chateado comigo. Entendi. Mas se eu gritar aqui, cuidado, e você interpretou que eu só queria proteger você, cuidar de você, alertar você de alguma coisa, aí você vai interpretar essa emoção e vai dizer assim, não, Elane, ela quis me alertar. Aí você vai ter o sentimento de gratidão. Percebe? Como Entendi. Isso traz clareza nas coisas que acontecem. Porque quando acontece uma coisa ruim com você, se você interpretar, puxando muito para você, para o que você sente, para os seus contornos afetivos, então você vai se tornar muito autorreferente. E você e eu não somos o centro das coisas. Eu tenho que me afastar daquela emoção para que eu possa interpretá-la corretamente. E eu dar a ela a interpretação correta. E não uma interpretação cheia do que só eu penso, do que só eu sinto, do que só eu acho. Entendi. Show Entendeu? de bola. Tu achou aí? Seria a interpretação com emoção, né? Aí. É a interpretação da emoção. A emoção se interpretando. Que você tá cheio de raiva, por exemplo. E aí você vai interpretar a raiva que você está com raiva. Você não vai conseguir. Por isso que você precisa de consciência. Quando você entende que a sua estrutura cerebral, ela é cérebro racional e cérebro emocional, aí você para, sabe, aqueles segundos e diz, isso aqui tá onde? Da minha história. Eu tá no meu cérebro emocional. É tão interessante, existe técnica para isso. Legal. Lá na escola, por exemplo, os meninos chegam, eles sentem uma emoção, eles interpretam de forma autorreferente, isso com criança pequena, é muito comum. Então, já vem uma dica aí, hein, pai de criança pequena. Quando essa criança chega assaltada emocionalmente, ela não consegue nem falar, existe uma técnica. Eu começo a perguntar, assim, as professoras no início dizem assim, ela tá louca? Meu bem, você tomou café?
Também. Você comeu o quê? Eu comi. Aí ele vai precisar sair do cérebro emocional e ir para o cérebro racional. Ele vem aqui. E em criança pequena, o cérebro emocional é muito imaturo. Então, ela sai de um lado da emoção, sai do lado esquerdo e vai para o direito e diz... Ela começa a acessar a memória. E acessando a memória, ela... sabe, a balança tá pesada aqui da emoção. Lá eu vou chorando, lá eu vou esperneando. Quando eu começo a fazer perguntas, a razão começa a pesar. E trazer o quê? Equilíbrio. De repente, aquela criança consegue me dizer o que aconteceu. E ela já consegue dizer sem chorar. Mas você faz isso. Se você botar aí no chat GPT técnicas para tirar uma pessoa da ansiedade, é a respiração, é um copo com água e levar essa pessoa a raciocinar. Levar essa pessoa, me diga 5 coisas bonitas que você está vendo. Uma coisa bonita que eu estou vendo. Aí a pessoa está lá na crise de ansiedade, sofrendo, porque sofre mesmo. Aí ela começa a racionalizar, a enxergar, a sair do centro daquele assalto da emoção e, de repente, ela começa a entrar no equilíbrio. A educação das emoções, ela tem essa finalidade, trazer você para o lugar de equilíbrio. Show de bola. E Deus nos deu o espírito de equilíbrio, amor e poder. Primeiro equilíbrio. Tá. Eu também achei que era equilíbrio. Tá. Ei, Deus nos equilíbrio, deu amor e poder. de equilíbrio, amor e poder. Tá. Tu achou o que aí que tu disse que tava Eu procurando? acho que é isso, borderline. Gente, aí é psiquiatra, viu? Precisa entrar As porque... pessoas que tem lá, que tem isso, elas têm com acompanhamento psiquiatra. Isso. E é interessante que tem... agora eu não sei quem é o ator. Tem um ator que ele é alguém de guerra. Eu posso estar falando besteira, mas... Fala mais que a gente, não. Eu não sei se é... Ai, gente. Diga, não. Filme de guerra. Sylvester Stallone. Eu não sei quem é. É alguém dessas pessoas que ele tem. Porque eu sou ruim de... Mas ele tem transtorno bipolar. Eu não sei se é bipolar ou é borderline. É um dos dois. Só que ele tem um nível de consciência a respeito da doença dele. Então, ele tá aqui conversando com a esposa dele. Gatilha alguma coisa. Ele sai de 0 a 100 rápido. Mas, por ele ter um nível de consciência, ele sai. Daqui a pouco, ele deve aplicar alguma técnica de autorregulação. E ele volta e ele se retrata com a esposa. Ele não... Antes, havia um sofrimento com aquela família, porque ele não tinha consciência e eles viviam nessa... Mas isso deve ter sido um trabalhar grande de vários profissionais. E é importante haver esse trabalho. Se você entende que tem alguma dificuldade de lidar com as emoções, procure ajuda. Procure ajuda. É um entulho. Você vai tirando aqui... vamos olhar se é o meu corpo. Então, procure um psiquiatra, procure um neuro. Foi tirando. E aí, o psiquiatra, um bom psiquiatra, ele vai identificar se ele vai pedir exames, ele vai saber se é o teu corpo que está em desordem, porque o corpo interfere nas emoções diretamente. Então ali tem uma baixa de vitamina, tem alguma coisa, vai interferir? Ok, então agora não é isso, ou é isso, precisa estar unido com um terapeuta, precisa estar unido com um psicólogo, precisa estar unido com um profissional que lide dessa forma, então vai. Mas você precisa entender que você tem corpo, tem alma, mas também tem espírito. E é importante você ter essa consciência da sua condição, e todo homem nasce morto em seus pecados, morto em pecados e delitos. Ele nasce com o espírito morto. Só a obra redentora de Cristo vivifica. Então você pode até ser uma pessoa que trabalhou o seu corpo, que tem consciência das suas emoções, mas você pode ser uma pessoa morta no seu espírito. Mas quando você tem um nível de consciência do seu corpo, da sua alma, do seu espírito e procura ajuda em todas as áreas, gente, frutos virão em abundância. Amém, show de bola. Amém. Aproveitando que a gente entrou nessa pegada mais evangélica, por que é importante a gente falar de educação emocional no meio cristão? Porque existe, assim, algum mito que é empregado constantemente no meio cristão, principalmente, né? Existem mitos empregados no meio cristão
sobre emoções que precisam ser quebrados, que precisam ser desmistificados para que as pessoas possam viver melhor os seus relacionamentos com Deus, o seu processo de autogoverno, de domínio próprio. Como é que é essa relação? Na verdade, existem muitos mitos. Não é só um. O primeiro e grande mito, eu acho que já nasce com o processo de educação da gente, né? Não é que nasce com o processo de educação, é que a falta de educação das emoções é aquele, eu vou educar você pelo controle, eu vou educar você pelo controle, sem ter uma consciência do porquê você precisa obedecer, do porquê você precisa fazer aquilo. Não é que você entre numa pegada de você só vai obedecer se você entender. Não. A obediência, ela é de primeira e com alegria. É isso que a Bíblia diz. Você precisa treinar o seu filho a obedecer de primeira e com alegria. Você precisa treinar o seu coração a obedecer de primeira e com alegria, ainda que você não esteja entendendo. O entendimento vai vir à medida que você caminha. Por isso que a palavra de Deus é fundamental. Porque ela diz isso e quando alguém questionar, você diz, porque Deus ensinou. Que é assim. Olhe para as histórias, conte as histórias de vários homens da Bíblia que você vai ver que eles primeiro obedeceram, depois eles compreenderam, tiveram a clareza total daquilo. Show. Mas esse é um grande mito. Para que eu vou falar sobre emoção? Eu não sou doido? Eu não... Meu filho, minha mãe me educou assim, eu vou educar assim, eu vou fazer assim. Será que funcionou? Pare e olhe para os frutos que sua vida tem. Tem satisfação? Tem equilíbrio? Tem amor? Tem poder? Tem moderação? Então, ótimo, você veio de uma boa educação, dê continuidade cultivando os princípios. Mas, às vezes, há uma rigidez, sabe? De que se minha mãe me ensinou assim, se meu pai me ensinou assim. Considere a história dessas pessoas. Meus pais me deram uma educação. Se eu colocar aqui numa balança, se eu colocar diante de uma balança com o que eu sei hoje, eu vou dizer que é insuficiente. O que eu recebi foi insuficiente, foi pouco. Mas, para a realidade deles, um homem analfabeto, pescador, uma dona de casa que não teve uma formação, criar 6 filhos, trabalhadores, gente, eles foram bem-sucedidos. Agora é minha responsabilidade pegar o bastão e seguir adiante, entregar para os meus filhos, e eles precisam cada vez ir mais longe. Agora, se eu fico nesse lugar de olhar, meu pai fez assim, eu vou fazer igual a ele. Não faça não. Pegue os princípios. Não fomos ensinados a olhar princípio, mas a reproduzir comportamento. Isso é perigoso. Quando você pega o princípio, qual era o princípio do meu pai? Você precisa obedecer. Obediência vem antes de entendimento. Isso valeu a pena, por quê? Porque isso está na palavra. Tem coisa que ele fez errado? Tem coisa que eu vou fazer errado? Tem coisa que todo pai... Tem, porque a gente tem um pneu pendido que a gente vai trazer isso. Por isso que a gente precisa da palavra. Porque naquilo que a gente erra, você precisa ensinar seu filho. Meu filho, na hora... Você precisa olhar, conhecer as escrituras para saber se o que eu estou fazendo é excesso. E ele precisa saber disso. E colocar na minha conta de humanidade. Eita, mamãe passou do limite. E depois a gente se ajeita e pede perdão, tá entendendo? Mas o primeiro mito é eu não sou doido. O segundo mito é, eu me converti, agora Jesus resolve todos os meus problemas. Isso aí é outra... Jesus é um despachante, tá ligado? Você chega no escritório de Jesus, resolva aí. Não, eu tenho que... Eu não preciso ir para médico, não. Jesus já resolve meus problemas. Eu não preciso tratar disso, não. É só fazer isso. Gente, é muito mais do que isso. Isso é ignorância. É ignorância. Então, quando você quebra o pé, você vai dizer assim, não, Jesus vai consertar meu pé. Ele tem poder para consertar o pé. Ele é poderoso para consertar muito mais que um pé. Agora, ele gosta de fazer isso usando gente. É o método dele, é uns com os outros. Então, eu preciso considerar isso. Eu preciso entender e me submeter ao seu conhecimento. Aquilo que Deus deu a você de inteligência, que você serve as pessoas com isso. E isso lida para cardiologista, para todas as áreas,
para psicólogo, para psiquiatra, mas existe sim um mito de não vamos falar de emoção porque o espírito ele vai governar sobre minha carne. Mas será que eu estou alimentando o meu espírito a ponto dele o suficiente, né, para governar sobre a minha carne? E o espírito governa sobre a carne mesmo. Mas o meu nível de submissão é esse. Mas aí o que é que acontece? Quando você olha para os frutos que essas vidas dão, você faz um cara crachá e não é compatível. Não é compatível. Então, os mitos existem, mas o conhecimento, ele liberta. Você precisa chegar-se à luz para que a sua mente seja iluminada. E que essa clareza transforme você por dentro. E transforme todas as áreas, inclusive as emoções. Aproveitando que a gente está ainda no meio evangélico e que a gente sabe que Jesus foi aquele que veio, né? E que ele deixou para nós o exemplo de como viver a nossa vida aqui na Terra, o caminho que deve ser seguido. A gente consegue encontrar ao longo da vida de Jesus por inteiro, não só na parte do ministério, mas algum exemplo assim de um momento onde ele expressou a sua emoção, ele viveu emoções, expressou sentimentos, mas com esse controle, não, com essa educação. Todo o tempo. Do alô ao tchau. Do início ao fim. Mas um momento assim bem explícito que você diz, olha, aqui ele sentiu isso. Olha, ele sentiu tristeza com a morte de Lázaro, ele chorou ali. Quando ele viu as pessoas vivendo uma vida que deveria estar lá no templo, com o coração olhando para o altar, olhando para o sacrifício, entendendo aquilo, ele viu aquelas pessoas vivendo para elas mesmas, tornando a casa do pai um lugar de negócio, um lugar de, sabe? Não havia reverência, não havia temor, não havia... Esse episódio aí é bom, aquele que ele sai quebrando tudo e sai dando chicotada em todo mundo. Eita. Você vê, ele... ali ele teve uma emoção. Você vê Jesus, até a ira de Jesus é santa. Porque eu imagino ele fazendo aquilo e olhando no profundo do interior das pessoas e vendo. E aquelas pessoas sabiam que a verdade estava olhando para ela e quando a verdade olha para você, você se torna um indesculpável. Não tem para onde você correr. Então, eles não se rebelaram imediatamente, imagino eu, por causa disso. Então, você vê Jesus irado, você vê Jesus chorando, você vê Jesus suando, transpirando sangue. Aquilo, gente, é o ápice do sentir, do vulcão ali, das suas emoções. Eu vi um médico falando uma vez que isso daí não é condição de problemas físicos, é condição emocional. Aquele momento era de uma condição emocional extrema que ele estava vivendo. E por esse motivo foi que ele chegou a transpirar sangue. O momento em que ele é preso, ele sendo santo, perfeito, justo, e ele está ali suportando todo aquele sofrimento, mas por que ele suportou? Porque o nível de consciência de Jesus era perfeita. Só onisciência. Era perfeita. É perfeita o nível de consciência dele. Então, ele sabia o que estava fazendo, porque ele estava suportando, o que aquilo daria. Ele sabia de tudo aquilo. Então, por isso, ele governava as emoções dele. Para que, ora, gente, eu, você ali, fazia o quê, hein? Tinha pedido arrego. Oxi. Lá, a primeira chicotada, a pessoa... Foi eu, não? Desce. Dava logo uma ali. Não dá não. Entende? Então, quando você fala de educação das emoções, o modelo perfeito é Jesus Cristo. Você precisa ter clareza de quem você é, da sua história, de onde você está, mas você precisa ter clareza de que esse caminho, essa jornada, tem planos de paz para a sua vida e não de mal, para lhe dar um futuro de esperança. Então, você precisa caminhar essa jornada do caminho entendendo que tem uma referência, que tem um modelo. E aí você olha para você,
onde é que está o grande problema da educação das emoções no nosso tempo? Que a referência é o homem. O homem está no centro de todas as coisas. Não, você precisa ser treinado nas suas emoções, você precisa ter o entendimento do que você sente, do que você pensa, para você viver bem, para você viver de forma equilibrada, para você ser bem-sucedido nos seus negócios. Isso é bom, é verdade, mas isso não é o fim. Isso não é a referência. O modelo é para que o caráter de Cristo seja formado em você e que você honre a Deus com a sua vida. Essa é a finalidade de você ter as emoções educadas. Show de bola. Quer falar alguma coisa, Márcio? Não, estou só aprendendo aqui. Aí, Elane, aproveitando que a gente já tem Cristo como modelo, Uhum. expandindo um pouquinho para toda a palavra de Deus, né? Ela é o manual, Toda como é você muito. mesma já falou, né? Aham. É o manual deixado pelo fabricante, como o tio Micaías gosta muito de falar, né? E que nós devemos seguir para que nós possamos viver uma vida agradável aos olhos de Deus aqui na Terra. Mas aí a Bíblia, ela vai nos ensinar a educar essas emoções de modo a suprimir aquelas que não estão corretas ou que não nos fazem bem, ou lidar com elas ao ponto de achar no meu ramo, homeostase, né? Que é equilíbrio do sistema, entende? E qual que é o papel do Espírito Santo nisso? A beleza do evangelho é eis que tudo novo se fez. Então, você tem esperança. Você já entra na jornada com esperança. Você já entra na jornada entendendo que há uma grande troca. De que você vai pegar toda aquela emoção desregulada, desmantelada de tudo aquilo, você vai colocar diante de Deus e você vai receber uma novinha. Mas uma novinha não é na sua máxima potência, não. Você não vai receber uma maneira de pensar, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de enxergar na sua máxima potência, não. Você precisa entender que esse presente novo, que é a vida no Espírito, ela vem como uma semente. E ela precisa ser cultivada. E se ela precisa ser cultivada, ela precisa ser educada. Então, você vai entendendo agora com clareza. A clareza de quem? A clareza do Espírito, da verdade. Do manual, aquilo que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus é cheia de conselhos para isso. Então, você começa nessa jornada já vitorioso. Essa é já começa ganhando, a né? beleza. Ganha já na grande troca. Então, houve a troca, pronto. Qual é o grande problema? É que as pessoas têm a troca, mas elas não querem o cultivo. Elas não querem o processo. Elas acham que tudo foi resolvido e foi. Tudo do seu espírito. Tudo do seu espírito foi resolvido. Agora, tudo na sua alma é um processo. Imagine um grande campo cheio de mato. Um terreno baldio que cresceu mato, aí vem alguém e diz assim, comprei esse terreno. Esse terreno não é mais baldio, ele não é mais sem dono, ele agora tem um dono. Agora, aquele terreno já tem um morador? Pronto, aquela propriedade tem um dono, mas ela está suja. Ela precisa passar, ela está mal educada, ela não tem beleza, ela não tem estrutura, ela não tem um ornamento, ela não tem algo útil, porque a finalidade da educação é utilidade. Então, vamos começar um processo aí, de arrancar mato, de arar a terra. O que é que eu quero fazer com esse terreno? Pergunta para o dono. Dono, o que é que você quer fazer com esse terreno? Eu quero uma construção, eu quero um jardim, eu quero... E aquilo que o dono quer, ele vai fazer. E tudo é um processo. Então, tem gente que quer apenas e amém. Pelo menos já saiu de um lugar, né, de escuridão terrível, que é o inferno. Então, você sai e você tem o seu espírito vivificado. Gente, mas o que Deus tem para nós é o céu na terra também. Você começa a ter o gostinho do céu na terra, quando você vive a vida de acordo no caminho, cultivando. Quando você vive
praticando aquilo que você ouve, não apenas só ouvindo. Então, isso você vai sendo transformado e essa transformação vai transformando outras pessoas. É a beleza do evangelho. Legal. E o Espírito Santo, onde é que fica nisso aí? É o No grande processo. professor. É um professor que vem para dentro. Se você achou que a parada de estudar tá muito errado. Show de bola, muito bom. Elane, como é que a gente pode fazer, assim, tudo bem que existe toda uma formação, uma preparação para que você possa identificar na vida de uma pessoa quando essa pessoa possui alguma emoção que está lesada, alguma área da vida que foi lesada, seja por algum trauma do passado ou por alguma coisa mais recente. Mas uma pessoa que precisa ter a consciência de que precisa de ajuda, precisa ser mostrado a ela que ela precisa dessa ajuda por meio da identificação de alguma emoção ou de algum sentimento que está errado. E, às vezes, essa pessoa ela pode ser conduzida por meio de um passo a passo, de uma receita, a ela mesma perceber esse problema. Por exemplo, você me passou que uma forma de identificar uma emoção que está errada na minha vida é fazer isso, isso e isso. Eu vou lá e fiz e identifiquei uma emoção X. Mas aí Madison faz e identifica uma emoção Y. Então, existe uma forma de quem está assistindo a gente observar, internalizar e identificar assim, poxa, eu tenho um problema emocional e eu preciso educar uma emoção minha. Tem alguma forma de identificar uma emoção adoecida? Interessante. Você estava falando e eu lembrando, fazendo muitas conexões aqui. Daniel Goleman é tido como o pai da inteligência emocional. Ele tem muita literatura escrita, pesquisas bem embasadas, e ele fala sobre educar as emoções. E interessante que quando ele começa a trazer esse assunto, não tem para onde correr. Ele fala sobre a lei, os códigos de Hammurabi, a lei mosaica, e ele diz que esse foi o primeiro balizador para educar as emoções das pessoas. Então, quando você pergunta assim, existe alguma coisa para eu identificar se as minhas emoções estão adoecidas? A lei de Deus. Você mente? Você é uma pessoa que adultera? Você é uma pessoa que... Eu preciso dar sequência. Desonra. Pai, mãe, você é uma pessoa... Então, a lei, ela é um espelho que vai lhe ajudando a identificar se as suas emoções estão adoecidas. Show de bola. Então, quando você começa a observar a lei, você começa a identificar que existem... Eita, eu não consigo... Graças a Deus que nós estamos num tempo em que Jesus Cristo já veio, a graça já foi revelada, e aí você pede ajuda, Senhor. E Jesus Cristo é aquele que atende as orações mais simples, curtas e sinceras. Não precisa de coisa elaborada. Tu perdeu o GR de sábado, perdeu uma experiência dessa. A menina compartilhando. Foi Júlia de Rina. Sim. Dizendo que a mãe dela estava doida para comer pão com mortadela, orou ao Senhor. Olha só que coisa. Orou ao Senhor. Senhor, eu queria tanto comer pão com mortadela. Não tinha mortadela. A vizinha dela, do nada. Do nada assim, né? Do nada. Apareceu no portão. Rina, eu tô com esse extintorzinho de mortadela. Quer um pedaço, não? Pronto. Resolveu para mandar mortadela e comer pão com mortadela. Deus ouve. Olha só que coisa. Deus ouve orações simples, curtas e sinceras. Senhor, são 9h15 da noite. Ele tá orando de forma simples. Quer dormir? Querendo um sanduíche daquele. Eita. Eis que na tua conta tem muito dinheiro que tu trabalhaste, varão. Não. Ele não pode não. Não pode comer não, é? Não, o dinheiro tá sendo guardado. Não vamos entrar nesse assunto, não. Esquece isso. Eu não posso gastar dinheiro. Elas vão assistir, pô, vai revelar os planos. Então, só um fundo musical, gente. Esse sanduíche duplo artesanal pra mim, por favor. Então, Isso é verdade, né, cara? Isso é muito verdade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Até isso Deus ouve. Não, com certeza. É algo tão tremendo, tão tremendo.
Quando você pede com sinceridade e há uma necessidade, ele ouve. Eu tenho experimentado isso, é porque se eu for contar a história vai ser comprida e deixa para outro episódio. Mas ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém. Nesse Muito processo que eu vivi com Rebequinha, eu perdi a noção de orações compridas. E passei a orar de forma simples. E eu vi como Deus ouve orações simples. Dizer, Senhor, me ajuda. O carro quebrou. E vir alguém para me ajudar com o carro, e vir alguém para me emprestar um carro por 15 dias. Senhor, eu preciso de uma pessoa para me ajudar. E vem um nome na sua mente, e você pede um conselho, e aquela pessoa está disponível. São coisas assim tão extraordinárias. É porque às vezes as pessoas enfeitam, e eu já fui daquele de enfeitar, dizer, não, eu preciso ter uma revelação, eu preciso ter... Não, a gente só pede, só fala, é um filho com pai. É um filho com pai. Only. Show de bola. E aí a lei, ela vai servir, então, para a gente ter essa noção. Então, se eu, de alguma forma, tenho um comportamento que fere a lei de Deus... vai para a escola da educação. Pode ter certeza que... Precisa. O problema é mentira, então vamos trabalhar isso. E aí, consequentemente, essa emoção ali... que está descontrolada, que está desregulada, ela com certeza absoluta atrapalha a minha fé, a minha caminhada. Porque nós que somos cristãos, nós privamos muito e somos ensinados a privar muito. Não, porque você precisa guardar a sua fé, você precisa se manter no caminho, e coisas como essas vão atrapalhar. E a gente é orientado a tomar conta dessas coisas e a, se preciso for, fugir de outras, né? Para que a gente possa se manter. O nome disso é sabedoria. Sabedoria é o uso e o exercício correto do conhecimento. Sabedoria excede a prudência. Prudência é se desviar do erro. Sabedoria é se desviar do erro e fazer o que é certo enquanto você se desvia. Liga aí, é se desviar do erro e fazer o que é correto. Enviesar para o acerto. Muito bom. Show de bola. Então... Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Prudência... Como é que o Salomão é chamado o cara mais sábio do mundo? Mas no fim da vida ele diz que ele se abestalhou no meio do caminho. Ele até estava indo direitinho no meio do caminho, só que o que é que aconteceu? Ele achou que ele era o centro de todas as coisas. E aí foi... Aí ele desviou. Foi... Aí percebeu isso? Desviou do errado. Desviou do errado e começou a fazer. Aí no final ele diz, que ele foi sábio. Show de bola. Então, de fato, existe como a gente identificar e como a gente reconhecer que temos problemas emocionais que precisam ser tratados e que existe um método, um modo, um caminho a ser seguido para que a gente possa educar essas emoções. Eu vou dar uma dica bem simples. Uma dica bem simples, pessoal. Pega aí. A educação por princípio diz que a nossa mente, ela pensa por palavras. Se você quer um bom pensamento, um pensamento bem elaborado, o que é que você precisa fazer? Colocar o conceito correto das palavras dentro da sua mente. Então, você estuda o conceito das palavras e ali você vai pensando, organizando as suas ideias. Não é assim? Isso é a elaboração de um pensamento. A sua mente aqui, o pré-frontal, ele é responsável pela sua cognição, pela sua mente pensante, aquela que vai fazer associações. Só que é ela quem governa sobre o cérebro emocional. Aquele que sente, que reage, que é reativo, impulsivo, que não raciocina muito. Agora, se você treina o seu pré-frontal, ela vai governar sobre o seu emocional. Como é que você treina? Preste atenção no que você está falando. Cuidado com o que sai da sua boca. O que sai da sua boca contamina. Contamina primeiro você, seus ouvidos. Depois contamina os outros. Assim como elaborar bem o pensamento, você precisa das palavras corretas, os sentimentos também. Então, se eu fico reclamando, murmurando, maldizendo, o seu pré-frontal vai ser educado dessa forma.
Então, quando chegar algo que ele precise elaborar, ele não vai ter, porque ele entrou num padrão. Aí você precisa prestar atenção no que você fala. Na hora de... Olha a guerrinha aí, hein? Foi mal, pô. Então, fecha, nível 5, brincadeira. Você precisa prestar atenção com o que sai da sua boca. Cuidado. E a boca fala do que está cheio o coração. E a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. E as saídas da vida são os frutos que você dá. Os frutos procedem tudo daí. Do que está no teu coração. Show de bola. Então, preste atenção ao que você fala. Se reclame, reclame não. Faça feito Davi, converse com sua alma. Minha alma, espere em Deus. Minha alma, se aquiete. Antes de você fazer um estardalhaço para fora, pule para dentro de você. Ensine a sua alma a se aquietar. Se aquiete. Você tem o melhor professor do mundo, aquele que governa todas as coisas e pode governar você também. Submeta-se. E aí você vai... O cheiro da pizza tá chegando tá aqui, mesmo, bicho. Viu? Meu amigo. Eita, me convida. Vai. Isso aqui. Tu é doido. Tá vendo Deus respondendo tua oração, Varão? Eita, glória. Eita. Mais do que eu pedi. Vai pedir Olha sanduíche, aí. ele quer Deus sanduíche aí. faz mais, Deus faz mais. Não é Tá sobre o que vendo? você quer pra sua vida, é sobre o que Deus quer pra sua vida, Watson. Receba. Nunca foi sorte. Nunca foi Elane, sorte. então, a gente já sabe que existe esse caminho e que a gente precisa percorrer ele para que a gente possa viver uma boa vida cristã à luz da palavra. E aí eu já ouvi você falar aqui sobre educação emocional, sobre treinar os sentimentos, e existe alguma diferença entre esses dois processos? Um está contido no outro? Educar é o primeiro passo. É você entender que há um processo, não é um ato. Então, minhas emoções, elas precisam ser educadas, elas precisam passar por um processo. E o processo é ajudar os teus sentimentos, é fortalecer os teus sentimentos. À medida que você interpreta bem a vida, você consegue educar as suas emoções. Um anda paralelo com o outro. É um caminhando com o outro. Então, esse treinamento vai ajudar você a interpretar bem essa realidade. E a palavra de Deus é fundamental nesse processo de interpretação, porque quanto mais histórias você conhece, e as histórias têm esse poder de curar, por isso que Deus deixou um livro de histórias. Ele não conta a história da vida dos outros à toa, nem a da própria vida, porque ele conta a história de gente como a gente, mas de gente como a gente, que teve o seu coração, a sua vida rendida ao Espírito, e de gente como a gente que não teve a vida rendida ao Espírito. Então, o que é que você quer? Esse livro de histórias, se você conhece, você começa a ler ali a história de Davi, não tem como você não ir se emocionando e entrando na história, imaginando, e você precisa fazer isso. As histórias têm esse poder de curar. Então, você vai vivendo e você vai guardando aquela narrativa na sua mente. Quando algo na tua história acontece semelhante, o teu cérebro foi criado por Deus para fazer associações. Então, você vai fazendo associações. Agora, se tem no teu imaginário boas histórias, histórias que curam, quando a adversidade vier, você vai saber se posicionar. Você vai dizer, eu vou fazer como fulaninho fez, como Davi fez, como Ruth fez, como Neemias fez. Então, existe no seu imaginário uma história de pessoas como você. Agora, se você não tem isso, se o que você tem é... O quê? Diga aí uma história besta, bem besta aí, que tá em alta. De uma pessoa besta? Não, história besta, assim. Só meme. Se você só tem meme na sua cabeça. Sim. Quando Temos um problema, Márcio, temos um problema. Ih, amigo. Me chamou de besta. Não, Madison. Poxa. Mas é porque você lê. Não é? É porque eu tinha que dar um exemplo, Sim. gente. Então, o que Entendi. subiu aqui na hora foi esse. Tô entendendo. Então, cuidado com o que você lê. Ele alimenta o teu imaginário. Cuidado com o que você ouve. Ele alimenta o teu imaginário.
As pessoas querem lidar com as emoções, mas elas não querem lidar com o seu cérebro. É o papo de que os olhos são as janelas da Exato. alma. Isso. Dá um pouco o limite se o olho é a janela, os ouvidos é a porta, entendeu? Eita. E tem a entrada do cachorro. E só o que tem é a janela pra alma da gente. Só o que tem. Verdade, isso aí. Isso mesmo. Elane, e aí, dando um fundamento, assim, um argumento bíblico pra gente entrar no estudo das nossas emoções e na educação das nossas emoções, o nosso querido roteirista que tá ali, Ilcinho, né? Ele colocou um versículo que me chamou a atenção e eu nunca tinha parado para pensar pelo ponto de vista de educação emocional, que é Romanos 12, 2 especificamente, né? A gente tem 1 e o 2, mas o 2 especificamente, que é quando Paulo fala: transformai-vos pela renovação da vossa, na verdade, né? Mente. E aí fica que já é claro, pelo menos do que a gente já conversou aqui, que educação emocional com certeza absoluta se encaixa dentro da renovação da mente. Totalmente. Certo? Mas fica aí a pergunta para você responder: como eu posso renovar a minha mente, certo? E como essa renovação ela vai me ajudar a cumprir os 5 pilares, por exemplo, que a gente usa lá na igreja, de uma igreja bem estruturada, que é a comunhão, é a adoração, é o discipulado, o evangelismo e o serviço, que ali é o básico do básico que todo cristão precisa viver, né? Como que essa educação emocional, essa renovação da minha mente por meio do Espírito que vivifica a minha vida, ela vai me ajudar dentro desse contexto. Eu vou fazer uma pergunta. Gabriel, como é que o processo digestório começa no indivíduo? Quando ele come. Muito bem. Pela mastigação. É pela mastigação. Agora, por que você sabe essa informação? Porque a professora de ciências ensinou. Porque a professora de ciências ensinou, Isso. É verdade. Agora, como é que o processo de emoção acontece na mente humana? Como é que a renovação acontece na mente humana? Como é que essa mente funciona? Eu tenho umas teorias assim, meio... Louca. Bem louca. Mas... autoral ou você pegou de alguém? Eu queria encontrar um neurocientista, assim, bem Gênesis. Fora da curva. Mas vamos deixar isso para outro dia. A gente precisa entender como a mente funciona, assim como a gente precisa entender a maneira de sentar, de andar, a educação física, a gente precisa entender como a mente funciona. Mas muitas vezes nós desprezamos o modo como a mente funciona e nós não ensinamos as pessoas a respeito disso. Nós não temos clareza como a nossa mente funciona. Então, como é que essa mente vai ser renovada se eu não sei nem como ela é usada? Tanto é que a gente vê muita gente negligenciando as mudanças de pensamento, que é basicamente o que o povo entende, né? Você precisa mudar os seus pensamentos acerca das coisas na vida. Dentro desse versículo, se você pegar qualquer irmão que não estuda, que não se aprofunda, e você chega, irmão, o que você entende com renovar pela transformação da mente? É que eu preciso mudar o meu pensamento. Eu penso de um jeito e tenho que pensar de outro. Mas por que você tem que pensar de outro jeito? Olha, renovar. A palavra renovo significa fazer novo de novo. Então, se eu entendo que a minha mente precisa passar por um processo de renovação, de transformação, eu preciso partir do pressuposto que ela tem um problema e que ela precisa ser feita nova de novo. Então, e essa novidade só é dada a partir do Espírito. Isso. Então, é o Espírito quem vai me dar as sementes para a transformação, a renovação da minha mente. É aquilo que a gente já falou aqui no início. É você entrar na jornada entendendo que você já é um ganhador, que houve uma grande troca. Então, eu tenho uma mente que, por exemplo, uma mente que tem um problema da mentira. Não dá, ela precisa ser renovada. Eu tenho uma mente que ela tem pensamentos maliciosos, ela precisa ser renovada. Eu tenho pensamentos egoístas, ela precisa ser renovada. Então, vai à cruz. Acontece a grande troca, mas agora você precisa entrar no processo. E nesse processo, você precisa entender que essa mente se alimenta
E qual é o alimento da mente? Palavras. Você quer educar uma nação inteira? Mude as palavras e transforme as palavras. A gente tá vendo isso daí, né? Estamos vivendo isso. Troque as coisas. Então, por que Deus deixou um manual? O que é que tem nele? Palavras. Leve isso a sério. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para que eu não volte a usar a minha velha natureza. O que é o pecado? É errar o alvo. Se eu preciso ter esse processo de renovação de entendimento, eu preciso levar em consideração tudo isso. Eu preciso guardar as porções das Escrituras, ainda que você não saiba o endereço, saiba o conteúdo. Ainda que você não saiba ali a casinha, o número, saiba a essência. Agora tem gente que diz, porque eu não consigo memorizar. Não é isso, isso é desculpinha. Treine mente, pensamento é treinável. Eu não consigo ler, comece pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso, o YouTube. Tem momentos na minha vida que eu não consigo ler também, gente. Tem Spotify agora. Spotify. Eu boto Spotify, eu tô dirigindo. Bote para você ouvir. É a palavra de Deus quem vai educar a tua mente. Você vai colocando para dentro o material e o Espírito Santo vai trabalhando. E você vai se maravilhando com a transformação que você... Nossa, eu já não consigo mais interpretar a vida tão egocêntrica. Eu já consigo entender que Madison é tão importante quanto eu. Eu preciso considerar a história de Madison. Antes eu só considerava a minha história, porque eu me colocava como centro de todas as coisas. Mas o Espírito está fazendo uma obra em mim, mas eu estou cooperando com Deus na transformação da minha vida. E esse é um outro mito. Gente, coopere com Deus. Coopere e ensine outros a cooperar também. Isso é libertador, transformador, renovador. E você vai vivendo esse processo e enquanto sua vida é transformada, você vai olhando para o outro e diz, caramba, olha, a vida de Madison está sendo transformada também. Mas não é pela minha vida, é transformada pelo Espírito, pela palavra, porque o que verdadeiramente transforma. Eu posso inspirar as pessoas. Sim. Eu posso inspirar, você pode inspirar, mas quem transforma é a palavra de Deus. Quem transforma é Jesus Cristo. Então, se a gente entende que é um processo, então a gente já vai entender que vai alinhar as expectativas. Porque muita gente inicia ali a jornada, os novos convertidos acham que meus problemas acabaram. Tem muito que é assim. Tem. Não acabaram, gente. A jornada apenas começou. Mas comece com esperança. Agora que vem tiro. Porque você vai lutar de forma consciente com a sua própria natureza, com a sua carne, que quer levar você para a velha condição. E se você não entrar no processo de educação e a palavra de Deus vai iluminar o entendimento, Timóteo diz isso. É Timóteo, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para iluminar o entendimento, corrigir o temperamento, Timóteo. Formar hábitos e maneiras para me tornar útil. Paulo, né? Não, Paulo a Timóteo. A carta. Segunda Timóteo. 3,16, sei que lá. Acho que é capítulo 2. Mas enfim. Mas é quando ele tá ali... Vai pesquisar. O nosso querido editor ali... Então, a palavra de Deus percebe que, o que é educação, Elane? É iluminar o entendimento, corrigir o temperamento, formar hábitos e maneiras. O que é que a palavra de Deus faz? Toda a escritura é inspirada por Deus para quê? Para iluminar o entendimento, corrigir o temperamento, formar hábitos e maneiras e tornar você útil a serviço do próximo. Amém. 3,16. Olha aí, tá vendo, menino? Evangélica, ela. A igreja do pastor Micael. Tá treinando a mente. Tá funcionando o treinamento. 3,16. Show de bola, muito bom, glória a Deus. Elane, perguntinha. Essa aqui eu vou ter que pegar aqui a cola. Para uma pessoa que tá ouvindo a gente agora aqui e que entendeu que precisa cuidar das suas emoções, precisa tratar das suas emoções e precisa tratar delas à luz da palavra. Tem esse entendimento, por mais que seja ela cristã ou não. Por onde ela deve começar? Arrependei-vos dos vossos pecados. É boa. Obrigado, Jesus. O começo começa aí. Não tem para onde correr. É arrependimento.
Você só vai entrar num processo de educação se você entender que precisa ser educado. Existem estudos que dizem que todo mundo tem pelo menos 4 pontos cegos. Assim como o carro tem um ponto cego, na sua própria história você tem 4 pontos cegos. É um estudo que se chama Janela de Johari. Então, existem pontos cegos que você não consegue olhar para a sua história e ver. Não tem gente que diz assim, se eu perguntar, Gabriel, diz aí 3 erros de Felipe. Você vai dizer, não vai facinho, facinho? Facinho, já veio 4 aqui. Pronto. Mas se eu perguntar assim, Felipe, diz aí 3 erros teu, será que ele vai ter a mesma clareza que você? Entende? Por que ele não vai ter? Porque ele tem ponto cego. Entendi. Entende? Então, leve isso em consideração. Quando a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, você tem ponto cego, meu filho. Por isso que não dá para balizar a vida humana pela vida humana. Você precisa olhar para as Escrituras. Comece pela lei. Olhe para a lei, veja se há pecado. Olhe para a lei, mas não justifique, não. Porque se você ficar assim, não, mas eu menti, mas foi. Não, eu menti. Menti, acabou. Errei. Eu me apropriei indevidamente de uma coisa, errei. Então, agora, o que é que eu vou fazer com isso? Senhor, me leva para um processo de educação. Me leva para um processo. Eu preciso ser educado nisso. Eu estou mentindo, eu estou tendo pensamento assim, eu estou agindo dessa forma. Sinceridade. Oração curta, simples e direta diante de Deus, sem justificativa. E aí, você vai ficar atento, porque as oportunidades vão surgir. Deus manda. Ah, com certeza. Deus manda. E aí, você vai entrar nesse processo de educação. Show de bola. E aí, você gostaria, assim, você acredita que exista algum conselho prático, alguma reflexão prática que você possa deixar para a galera que está ouvindo a gente a respeito da educação emocional? Pode até ser, assim, um exemplo de experiência, de uma vivência sua, onde a educação emocional fez total diferença, uma virada de chave. A mais intensa e recente é o processo com Rebeca. Eu tive que lidar com a emoção, que é a emoção do medo. Quando veio o diagnóstico do câncer, eu tive muito medo. E o sentimento, a interpretação que eu dei para aquele medo foi que eu vou perder a minha filha. E eu não conseguia lidar com aquele pensamento. Meu Deus, misericórdia, aquilo fez meus cabelos caírem bastante. Eu senti no meu corpo tudo aquilo. Mas o nível de consciência que eu tinha, eu disse, espera aí, Elane, você não tem esse tempo, você está vivendo um tempo. Aí eu passei a fazer o que as escrituras, que Davi fazia, né? Conversar com a alma dele. Então eu disse, Elane, vem cá, vamos conversar aqui. E entre eu e eu mesma tinha a palavra. Sim. Você tem esse tempo, você está vivendo esse tempo, sua filha morreu? Não, sua filha não morreu. Então pare de nutrir sentimentos como se ela estivesse nessa condição. Ela não está nessa condição, ela tem a condição de um diagnóstico. O que é preciso para se mover nesse diagnóstico? Então, eu fui trazendo realidade. Eu não fui trazendo sentimento, nenhum tempo que eu não tinha. Então, quer começar o processo de consciência? Tenha atenção ao que você sente. Preste atenção àquilo que você fala. Preste atenção àquilo que você pensa. Uma vez eu escutei esse conselho e eu achei muito bobo. Elane, pense no que você está pensando. Eu disse, que conversa de gente maluca é essa? É um papo bem Elane isso daí. Aí eu saí, eu disse, gente... Mas foi uma profissional, foi uma psicóloga que me disse isso. O que é que você anda pensando? Eu disse, agora vá, que eu tenho muito tempo de estar prestando atenção. Pense no que gente, você tá pensando. Mas que conselho precioso. A gente precisa prestar atenção do que está na nossa mente. Assim como a gente precisa prestar atenção no que a gente está vestindo, no que a gente está comendo. A gente precisa prestar atenção no que está pensando também. Porque todo pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. É uma cadeia e começa no pensamento. Então, é um processo que vai desencadeando. Se você não tem o hábito de investir atenção àquilo que você pensa, àquilo que você sente, vai viver no piloto automático, vai viver reativo, vai viver a canção de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Vai viver essa canção.
Não queira. Não queira isso. É trevas. Quando você consegue ter consciência... Tem um versículo que eu gosto demais. Vê aí, voz de além. Provérbios 25, 28. Eu vou trazer aqui, parafraseando. Diz que o homem que não guarda, que não tem governo sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, é como uma cidade com os muros derrubados. Imagine a sua casa sem muro. Ela vai estar o quê? Desprotegida, vulnerável, ela vai estar exposta, ela vai estar ali numa condição de que tudo vai afetar. A mesma coisa é a sua mente, são os seus sentimentos, é a sua alma. Se você não governa, e precisa governar pelo quê? Pela palavra. Olha aí. Como cidade com os muros derrubados, assim, é quem não sabe dominar-se. Tem uma linguagem que ela diz assim: o homem que não domina as suas emoções. Uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Pronto. Então, uma pessoa que não presta atenção ao que pensa e ao que sente, como a cidade ela é uma pessoa exposta a qualquer sorte de desgraça, que isso é sorte, a qualquer desgraça. A qualquer desgraça. Isso. Misericórdia. Então tem gente que diz assim: eu não sei por que isso acontece comigo. Será que você está se governando? Será que você está cuidando da tua mente, das tuas emoções? Ou você está sempre esperando que o outro faça isso? Não, quando o Gabriel fizer isso, minha vida vai ser... Não, gente. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Eu vou viver a minha história diante de Deus. Eu vou viver a minha vida diante de Deus, sendo vivida pela palavra, do jeito de Deus. Eu vou viver diante dele, do jeito dele. E Amém. Dessa forma, a minha vida vai estar protegida, vai estar murada, vai estar cercada. Não vai estar tão vulnerável a tantas coisas. E quando a adversidade vem, você tem um lugar, a sua casa está construída sobre uma rocha, um lugar de segurança, de proteção. Cara, desculpa. Vou voar longe agora aqui. Eita. Você falou o negócio da casa sobre a rocha? Eu vi um meme. Eita, olha o meme. Escuta, presta atenção. Olha a loucura. A mulher comprou um terreno, estava fazendo a fundação, e ela viu que ela precisava fundamentar esse projeto da vida dela em Cristo, na palavra. Ela foi lá e comprou uma Bíblia para enterrar no alicerce. Não podia ter lido? Animal. Não ia servir muito mais se ela tivesse lido? Entende? Aí você pega uma pessoa que é enganada. Isso. Que é enganada, cara. Não as coisas não são do lado... Tijolo. Não, pô, ela derramou no concreto da fundação. Tava fazendo o alicerce da casa. Ela foi lá no meio do concreto que estava sendo jogado ali, ela foi lá e soltou a Bíblia dentro. Se ela tivesse pegado aquela mesma Bíblia, que ela disse assim, não, agora eu vou viver uma nova fase da minha vida, é um novo projeto, é um alicerce, eu preciso alicerçar esse novo projeto na palavra. Se ela pega a mesma Bíblia que ela jogou dentro, no alicerce da casa, e ela decide ler. Aí o que é que ela ia fazer? Promover, transformar a maneira de pensar. E o final do versículo diz o quê? Para que você experimente a... Boa, perfeita. Eu sempre troco a sequência. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sempre troco a sequência. Agradável. Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Tá bom. Enfim. Então... Olha, boa, perfeita e agradável. Bingo! É porque isso aí é a NVI, pô. Não, é boa, agradável e perfeita. Nem eu, nem tu, Madison, bate. Muito bom, glória a Deus. Deixe disso. Presta atenção no que você fala. Gente, estamos chegando ao final de mais um episódio. Infelizmente, eu acho que esse papo ainda renderia muita coisa. É muito bom conversar com você, né? Eu gosto de conversar com vocês também. Assim, sabe? Senta que lá vem a história. Aí é só quem assistia TV Cultura. Ai, meu Deus, eu tô me revelando aqui a identidade da pessoa. Então, Elane, eu faria isso, mas eu vou deixar para você mesma fazer, por favor.
divulgue suas redes sociais, fale um pouquinho sobre o projeto, se o pessoal quiser acompanhar você, porque eu sei que lá nas suas redes sociais, agora que você é uma pessoa do Instagram, Instagram não, você é de Jesus. Eu sou de Jesus. No Instagram, uma pessoa no Instagram. Fazendo missões no Instagram. Com certeza você vai abençoar muitas vidas lá, então Amém. Divulgue suas redes sociais para que a galera possa acompanhar você e sempre estar ali colhendo um pouquinho de aprendizado sobre educação emocional. Fica à vontade. Gente, já que você me deu o cabimento... Fica à vontade. Minha rede social é lane.c.s. Você pode procurar também por Educação e Emoções. Educação Cristã e Emoções. E ontem eu lancei meu primeiro livro digital, que é Vencendo a Comparação. E-book. Tu não estava sabendo, não? Sério? Não vê, Vencendo a Comparação. Vou dar um spoiler assim do grande aqui agora. Vencendo a Comparação, sua história tem valor. Esse e-book nasceu nesse tempo de adversidade, em que eu precisei mergulhar para dentro da minha história e entender que a minha história é única em Deus e parar com esse processo de comparação. Mas, professor, não basta só parar, ele precisa entender. Então, é um guia de estudo, na verdade, onde você vai conhecer o conceito que a palavra comparação carrega. Você vai identificar também, lá em Gênesis, onde a comparação aparece na criação de forma perfeita. Você vai identificar em Gênesis também, onde a comparação foi maculada pelo pecado. E daí para frente... É só para trás. Não. Gabriel, a gente já conversou sobre isso. Daí para frente, a comparação foi trazendo dano na história das pessoas. E isso foi trazendo desvalor para a vida, para a história das pessoas, porque em vez dela comparar a sua história com os planos que Deus tem para a vida dela, ela passou a comparar com o outro. E tem exemplos assim preciosos. Tem o capítulo maior do e-book, chama-se Histórias que Curam. Então lá vai trazer relatos das Escrituras, onde você encontra Davi e Saul. Processos de comparação. Caim e Abel, Marta e Maria. Marta e Maria é bom. Marta e Maria. Tem Raquel e Lia. E tem o meu preferido, que é Pedro e João. Sim, achei que eu já ia cantar. Tiago e João no Pedro barquinho. E João. Mas, também nesse e-book, eu falo dos 7 princípios de governo. Então, você vai mergulhar nas histórias que curam com as sementes dos 7 princípios, e você vai identificar princípios que foram quebrados, princípios que foram aplicados e o resultado tanto da quebra quanto do cultivo. E, detalhe, para tornar isso bem pessoal, de modo que você possa refletir e trazer para a sua própria história, o relacionado à educação por princípio, Eita, glória. Tem perguntas. Depois de cada história, depois de cada mergulho, existem perguntas reflexivas que você pode realizar para identificar, será que eu estou vivendo esse processo semelhante a Caim e Abel? Semelhante a Raquel e Lia? Semelhante a... Então, tem esse capítulo que é bem recheado, é o recheio do sanduíche. Bem robusto. É um hambúrguer gourmet, mano. E no final, eu tenho um pouquinho também da minha história de comparação nas 3 fases da minha vida. Como eu comecei dizendo aqui que eu comecei entrando nesse processo de inteligência emocional para os meus filhos, né? Sim. Lá no e-book tem, se você é pai de crianças pequenas, você precisa adquirir. Porque lá tem um conselho precioso que eu utilizei para guardar o coração dos meus filhos contra a comparação. Então, eles hoje sabem quem eles são, que são amados porque eles são diferentes, e que ser diferente não é problema, tá tudo certo, porque o nosso Criador ama a diversidade. É verdade. Então, lá no e-book tem esse conselho precioso. Então, se você quiser adquirir, vai lá na minha bio do Instagram, tem um link, clica e desfruta. Agora me diz o que você achou. Depois dá um feedback para ela. Todo professor gosta desses retornos, assim, porque, na verdade, esse é o valor do nosso trabalho. Tudo tem um preço, porque tudo tem um custo. Mas o valor é a transformação. Amém. Então... Amém, glória a Deus. Então, a gente vai ficando por aqui, né, Márcio?
Você que está assistindo a gente, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. A gente já aprendeu demais. Ai, que bom. Visitem o Instagram da Elane, adquiram o e-book. Com certeza vai ser bênção na vida de todos vocês. E acompanhem ela nas redes sociais, porque agora que ela é uma pessoa no Instagram... Eita. E deixa eu dizer uma coisa. Criei um canal no YouTube também. Não tem nada ainda. Nada, sim. Porque se é pra brincar, a gente tem que brincar de forma profissional. Meu amigo... Então, aí, estamos aí YouTube? planejando educação.emoções. Educando.emoções, educação.emoções é uma coisa assim. Vai estar na minha vai estar a minha foto, a mesma foto do Instagram, que é pra não haver confusão. Vai aparecer aí embaixo, né, Ilcinho? Educação. Eita, bota Deus. aqui, eu bota mando aqui, o link depois. Assim, aqui, ó. Muito bom. Então, gente, mais uma vez, somos gratos pela presença de vocês até aqui, certo? Você, de verdade, educou bem o seu sentimento de paciência. Já é um ensinamento. Ficou até o fim, vai ganhar um E. Somos gratos, certo? Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar. Deixem aí a opinião de vocês sobre os episódios, sobre convidados, sobre temas. E nos vemos no próximo episódio do Com a Palavra Podcast. Tchau, galera.